vocês, então, o Daniel Barreto, e ele vai falar como a nutrição de precisão pode nos fazer viver mais e melhor. E aí nós vamos discutir várias coisas relacionadas a isso. Daniel, agora é você que vem para o palco. Muito obrigado, Valéria. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos pela presença. E vamos, então, começar a falar sobre longevidade e nutrição de precisão. Só para me situar, quem não é nutricionista aqui? Levanta a mão, por favor. Tá. E quem não é profissional da saúde? Tem alguém que não é profissional da saúde ali? 1, 2, 3. Tá. Então, a maior parte é nutricionista, alguns da saúde não nutricionistas e alguns de outras áreas. Perfeito. Então, vamos lá. Preciso do... Aqui, acabei de pegar. Pra cá? Tá. Ixi, vou ter que mudar a mão, então. Agora acho que vai. Então, vamos lá. Para começar, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre envelhecimento, como viver mais e melhor, e também um pouquinho de qual que é o papel da nutrição de precisão nesse envelhecimento, nessa saúde que a gente quer ter ao longo da vida. Então, o primeiro ponto é, envelhecer é viver. O que eu quero dizer com isso? Em cerca do ano 1800, a gente vivia em torno de 29 anos apenas. 29 anos era a expectativa de vida por volta do ano 1800. Quando a gente vai para 1950, a gente tem uma média de 46 anos de expectativa de vida. E quando a gente vai para 2015, a gente está ali com 71 anos. Então, se a gente está vivendo mais, envelhecer é igual a viver mais. E algumas populações, conhecidas pelas Blue Zones, chegam a ter os centenários, que têm uma longevidade absurda, e tem várias explicações, vários motivos para chegarem nesses pontos. A gente vai passar um pouquinho por eles e trazer a nutrição nesse contexto. Daí, observem que a gente tem aqui, então, esse aumento da expectativa de vida, e aí o Brasil está aqui nessa comparação em relação ao mundo, e observem o seguinte, a gente teve aqui, por volta de 2020, uma queda nessa expectativa de vida. Nem preciso lembrar o que aconteceu em 2020, né? Com a Covid, se observou que no mundo, e aí tem várias matérias falando de Estados Unidos, como alguns exemplos, da New York Times, a gente tem outro aqui do CDC, e um estudo referente ao Brasil, de como a Covid atrapalhou a expectativa de vida, reduziu a expectativa de vida no Brasil. Ou seja, o ambiente está influenciando, está prejudicando ou auxiliando. E o que a gente faz? Qual é o nosso papel? A gente vai impactar aqui. Então, por exemplo, observem que essa faixa cinza seria envelhecimento saudável, em que a gente chega mais longe, com mais qualidade de vida, e as cores roxa, azul e amarelo são outras possibilidades, que vai se vivendo menos. Então, particularmente aos 30, essa linha amarela aqui tem uma parte roxa e uma parte amarela, que é quando a gente tem um evento traumático. Pode ser, aos 30 anos, tivemos Covid. Como que eu vou reagir dali para frente? Se eu lidar mal com isso, eu sou a linha roxa. Só que se eu estruturar minha vida, planejar de outra forma, eu consigo estender um pouco mais. Mas houve o estrago causado pela Covid, fato. E tem o cenário que eu ainda posso... Opa, só me situar aqui. Cadê? Aqui. Tem um cenário que a gente pode ter a longevidade maior. Isso está nas nossas mãos. E daí, o que é normal em relação ao envelhecimento? Isso é normal? A gente chegar aos 70, 80, 90, seja lá qual for a faixa etária, justamente sem movimento, sem memória, cheio de doenças, com colesterol alto, glicemia alterada. Isso é normal ou isso é comum? Se a gente vive mais, a gente tende a ter alterações que não existiriam se a gente fosse mais jovem. Beleza, haverá alterações. O envelhecimento vem com alterações, mas eles precisam existir? Isso é normal? Ou será que a gente vive num mundo extremamente agitado, estressante, sem sono, com alimentação ultraprocessada, sedentário,
Gente, o simples fato de a gente ter o controle remoto na TV já prejudica a nossa atividade física diária. As pessoas poderiam levantar para mudar de canal na mão. Não, tem controle remoto. Isso já impacta. Então, a gente tem um mundo que cada vez mais facilita a nossa vida. Facilita a nossa vida mesmo? Ou está atrapalhando a nossa vida? Porque lá na frente a gente vai colher isso. Então, é bom, entre aspas, bem entre aspas. E daí... Opa, acho que eu passei demais. Daí... Opa, passei mesmo. Então, a gente quer chegar nessa idade aqui com mais saúde, fisicamente ativo. Meus pais são médicos, a vida inteira eles falaram: meu colesterol está alto. Normal, já estou com 60 anos, está tudo bem. Aí eu ouvia na época da graduação e falava: tem alguma coisa estranha nisso. Aí, ao longo do tempo, né, a gente vai insistindo, eles vão mudando. Hoje, nossa, os dois vão para a academia, dos últimos 10 anos, pelo menos, eles fazem regularmente academia, corrida, tudo que vocês imaginarem. O meu pai é mais teimoso, mas, enfim, né, faz parte. Mas a gente, ao longo do tempo, foi fazendo essa conversa com eles, debates, porque, gente, é isso aqui, ó. A gente pode viver, a gente pode envelhecer saudável. Não precisa chegar lá. A questão é que a gente vai colhendo o que a gente vai plantando. Acho que todos nós já temos uma noção, ainda mais sendo da área da saúde a maioria, que a gente tem poder, está nas nossas mãos. E aí, como que a gente vive mais e melhor? Basicamente, a gente tem que acertar nos alvos relacionados ao envelhecimento. Então, eu vou trazer aqui alguns dos alvos moleculares para que a gente consiga caminhar nessa direção. Não vou aprofundar em todos eles, porque é muito denso falar sobre isso agora, mas eu quero que vocês entendam que a gente tem aspectos epigenéticos em relação a como o DNA é expresso, a gente tem relação com os telômeros, que muitos já devem ter ouvido dos telômeros, que a gente vai tendo encurtamento ao longo da vida. Existem aspectos relacionados a... Será que se girar assim é mais rápido? Ali, beleza. Vamos lá, então. Danos ao DNA, que estão relacionados a várias doenças. Se a gente fala em câncer, pense logo em dano ao DNA. Houve alguma coisa que não foi reparada adequadamente. Disfunção mitocondrial. Na verdade, está tudo integrado, né? Tudo é um problema só. Disfunção mitocondrial. A gente fala de mitocôndria o tempo todo, de saúde, de energia, de fadiga, tirar a fadiga, melhorar o emagrecimento. Mas esse problema lá, quando a gente tem 20, 30 anos, 40 anos, imagina se já tem problema aos 40, vai chegar nos 80 como? Com a baita da disfunção mitocondrial. Ou seja, não vai gerar energia, vai ter fadiga, vai ter mais alteração cognitiva, vai ter mais dificuldade em queimar calorias e baixar a glicemia, de controlar o colesterol. Isso aqui está tudo por trás do que a gente vê como o resultado de um exame alterado no nosso dia a dia. E existe uma disfunção proteostática também, que é em relação à regulação das proteínas que a gente tem nas células, algumas alterações da sinalização de nutrientes, e a gente tem a resistência à insulina mostrando um exemplo claro dessa desregulação. E tudo isso também vem uma exaustão de células-tronco, que também não é só células-tronco. Células-tronco são a base para tudo. Então, a gente tem, com o envelhecimento, a chamada imunossenescência, que vem nesse contexto de exaustão de células imunológicas. Então, a gente tem a exaustão de várias células. Gente, trabalhou demais, sobrecarrega. Quem não fica cansado depois de um dia de muita demanda de trabalho? As células também ficam. E aí, se a gente deixar isso de lado, vai virar problema. E a gente pode melhorar isso pelo estilo de vida, pela alimentação, bastante. Um ponto que é muito debatido é em relação à inflamação que ocorre com o envelhecimento. Sabemos que o envelhecimento é igual à inflamação, o termo inflammaging. Só que isso está no contexto de uma integração entre um remodelamento imunológico. O sistema imunológico muda com o envelhecimento. Beleza, informação 1. Informação 2, a gente tem mais inflamação. Ok. E o terceiro ponto, a gente tem no nosso dia a dia, nas nossas ações, a possibilidade de fazer escolhas anti- ou pró-inflamatórias. E isso vai numa constância. E essa combinação tem a ver com o envelhecimento saudável, ou seja, envelhecer tem a ver com inflamação, tem a ver com alteração imunológica, mas tem a ver claramente com resposta anti-inflamatória. Inclusive, centenários, eles tendem a ter inflamação mais alta.
O basal deles é ter mais inflamação. Então, a inflamação em si não é um problema. O problema é inflamar, que é esperado, e não contrabalancear. E aí, quando vem a doença, é justamente quando a gente tem aqui um remodelamento imunológico que ele é ruim, ou seja, temos mais exaustão imunológica e menos estratégias para fazer funcionar melhor. A gente tem inflamação, ok? E a gente tem uma falta de respostas anti-inflamatórias, de estímulos anti-inflamatórios. Isso é igual a envelhecer com doença, que é o que a gente não quer. E alguns alvos celulares que a gente tem que ter em relação a... Lembra do NAD+, lá da mitocôndria? Esse NAD, ele está relacionado com várias vias de funcionamento celular. Ele tem a ver com mitocôndria. Então, se a gente tem alguma alteração de NAD e a gente tem uma redução desse NAD ao longo da vida, a gente vai ter mais ineficiência mitocondrial, vamos dizer assim. E o que vai acontecer? Olha quem está aqui. Alzheimer, Parkinson, Huntington disease, doença de Huntington. Então, todos esses exemplos aqui têm a ver com baixa de NAD. São doenças multifatoriais, mas dentre um dos pontos a gente tem aqui o NAD baixo. E se a gente aumentasse esse NAD, não seria bom? Sim, podemos fazer isso. E já vou entrar nesse ponto. Um outro ponto, super importante, o microbioma, particularmente o microbioma intestinal, ele tem relação com o envelhecimento. A gente tem padrões diferentes de envelhecimento saudável ou envelhecimento patológico e os padrões de microbioma intestinal. Tem estudos que mostram que quando você altera o microbioma do idoso, por exemplo, com o uso de antibióticos, você pode diminuir a eficácia de um tratamento com quimioterápico. Vai fazer quimioterapia, só que ele usou no ano anterior bastante antibiótico, o resultado da quimioterapia ele é pior. Ou seja, o microbioma está influenciando como esse corpo vai reagir. E tem vários outros exemplos, que não dá tempo de a gente falar aqui agora. Mas é fundamental ter esse ponto como um dos pilares também. E aí, no ano passado, deixa eu só recuperar aqui, recapitular, 2022, ano passado, vários profissionais se reuniram e fizeram um novo consenso das características do envelhecimento. E eles ampliaram, basicamente, essas informações que eu trouxe sobre o envelhecimento, e eu traduzi para facilitar um pouco a vida de vocês, todos nós. A gente tem, então, uma alteração das funções celulares, a gente tem uma exaustão das células-tronco, a gente tem... ele não está respondendo tão bem. Senescência celular, disfunção mitocondrial, instabilidade genômica, que tem a ver com dano ao DNA, a proteostase não está adequada, não está legal, tem alteração epigenética, tem alteração em telômeros, tem alteração da função dos nutrientes, tem alteração da autofagia. Para quem não sabe, autofagia nada mais é do que uma renovação das organelas. Se a gente tem uma mitocôndria que ela está ruim, ou seja, ela está produzindo menos energia e está liberando excesso de espécies reativas de oxigênio, ou seja, radicais livres. A gente precisa trocar essa mitocôndria, ela está envelhecida, ela está ruim, está disfuncional. O que eu preciso fazer? Autofagia. E a autofagia tem muito a ver com nutrição, muito. Antes de eu adiantar, deixa eu seguir para a gente fechar esses pontos aqui. Aí, algumas propriedades mecânicas alteradas, desregulação de splicing, que tem a ver com expressão gênica, com DNA, basicamente, e a inflamação. Então, essa é a versão atualizada das características do envelhecimento. Se a gente entende isso aqui, a gente consegue ver como a nossa intervenção vai mais longe ou não. E nesse contexto, a gente tem o raciocínio ainda do expossoma, que basicamente é tudo que a gente está fazendo ao longo da vida, como está impactando naquelas características do envelhecimento. Então, o que a gente fez, o que a gente faz, o que a gente vai fazer, vai se acumulando. Danos ao DNA, exaustão de células-tronco, disfunção mitocondrial, por aí vai. E isso pode ser modulado pela alimentação, obviamente, é parte do estilo de vida, das nossas escolhas. E ainda tem um componente de genético, de funcionamento... ele não está me obedecendo muito. Acho que estou apertando muito fraco, né? E isso tudo tem relação com as doenças. Ok, beleza. E aí, como que a gente melhora essa comunicação ao longo da vida, da nossa saúde, né? Como a gente faz com que a gente se enxergue lá na frente mais saudável? Quais são os passos para viver mais e viver melhor?
Alguns dos pontos principais que a literatura traz é em relação ao exercício físico. Não temos dúvida de que o exercício físico ele é extremamente crítico quando a gente fala de longevidade. E aí vocês vão entender qual que é o ponto da autofagia. O exercício físico ele melhora a autofagia. Se a gente vai nessa lógica, o exercício físico ele faz mais gasto energético. Se ter um saldo calórico mais baixo, ter mais gasto do que consumo, vai gerar autofagia, nessa balança, a alimentação está na mesma direção. Ou seja, comer menos caloria, mais autofagia. Fazer exercício físico, mais autofagia. Sedentarismo, menos autofagia. E aí nisso a gente vai de novo para aquela lógica de células funcionais ou disfuncionais. Padrão alimentar, que eu já vou falar um pouco mais, relações sociais. Esse é um ponto que vários estudos trazem que há uma diferença muito grande. E nesse contexto, já aproveito e trago o próximo bloco, que são as práticas religiosas ou espiritualistas. O que tem de literatura em relação a envolvimento social, grupos relacionados a práticas religiosas e como isso impacta no bem-estar. Tem até um estudo bem interessante que coloca que pessoas que estão numa cidade extremamente religiosa e elas não são religiosas, elas tendem a ter mais mortalidade. E o inverso é verdadeiro. Cidades pouco religiosas, para pessoas muito religiosas, elas se sentem deslocadas, elas se sentem fora de um grupo, fora de pertencimento. Então, a relação social fica extremamente prejudicada. Daí a gente tem essa combinação do bem-estar social integrado com o bem-estar emocional, que aí a fé, por si só, tenha ou não religião, já tem outros aspectos relacionados à longevidade também. Então, é um ponto bem interessante, que cada vez mais tem literatura a respeito. E o manejo do estresse, que é crítico, né? Estamos num mundo globalizado, com a pressão de trabalho, de produtividade, de ter a casa perfeita, de ter o Instagram perfeito. E como que a gente vive? Estressado? Quais são os nossos valores? O que a gente tem de propósito de vida? Cuidar disso aqui, que seja cuidar disso aqui. E quando a gente fala de nutrição especificamente, a gente então tem aumentar o NAD como um dos alvos, e a gente tem, como eu já falei para vocês, a restrição calórica, assim como o exercício físico, aumentando o conteúdo de NAD nas células. Simples. E alguns pontos que pioram. O excesso de açúcar, o sedentarismo também, excesso de gorduras no contexto do excesso calórico. Esse artigo aqui traz esses 5 pontos, basicamente, como aspectos centrais em relação ao NAD. Mas tem muito mais que a gente vai ainda falar um pouquinho. A restrição calórica, eu já falei para vocês bastante coisa. Então, comer menos é melhor. E para o sistema imunológico também, tá? A autofagia é igual a menor replicação viral. Se a gente faz mais autofagia, se a gente consegue ter um pouco menos de caloria com um balanço nutricional legal, a gente tem um sistema imunológico mais funcional. A gente tem uma capacidade de combater patógenos melhor, a gente tem menos infecções. Então, excesso calórico é ruim. Obviamente, queremos menos caloria e alta densidade nutricional. Não é comer menos frutas e guardar a caloria para o pão francês. Né? Não vai dar em nada. E eu estou com um problema. Foi? Obrigado. Outro aspecto que a gente fala demais é a dieta do Mediterrâneo, né? Os padrões alimentares relacionados ao Mediterrâneo. Que é basicamente, se a gente for falar sobre eles, a gente tem aqui... Bom, já apareceu tudo, tá ótimo. Uma alimentação com mais azeite de oliva, com mais vinho tinto, com mais peixes gordurosos, ricos em ômega 3, verduras, legumes, frutas, oleaginosas, polifenóis. Ou seja, gente, uma alimentação saudável, colorida, equilibrada. Não é cheio de alimentos ultraprocessados. Não precisamos ter uma dieta do Mediterrâneo no Brasil, se a gente não vive na região mediterrânea, para ter saúde. A gente pode ter uma alimentação brasileira extremamente saudável, extremamente equilibrada. A questão é ter fitoquímicos, usar o que a gente tem nas nossas mãos, que é muita coisa. A gente sai na rua, tem um monte de coisa que a gente nem conhece, que dá para comer, e que tem riquíssimo em vitaminas, minerais, em vários componentes antioxidantes, que fazem tudo isso. Atenção,
Opa, estamos competindo aqui na fala. Quase. Mas pela longevidade a gente faz tudo. E alguns pontos da nutrição que a gente precisa considerar é que basicamente então, ter uma restrição calórica, basicamente uma dieta que não tem excesso proteico, não estou falando para fazer dieta baixa em proteína, mas evitar o excesso proteico e algumas estratégias como a restrição, jejum intermitente pode entrar como uma estratégia, não necessariamente tem que ser feito, mas pode ser uma restrição calórica, mas jejum intermitente pode ser uma estratégia. A gente tem também alguns compostos que mimetizam, ou seja, que simulam a restrição calórica. Sabiam que o resveratrol ele é considerado um mimetizante de restrição calórica? Ou seja, ele estimula vias moleculares que a restrição calórica também faz. Então, se a gente tem uma alimentação mais rica nesses fitoquímicos, a gente vai conseguir também, por meio de alguns deles, melhorar essas vias. E tudo isso tem a ver com um ponto aqui que eu quero destacar bem rapidamente, que é uma relação com mTOR. Quem é nutricionista já deve ter ouvido falar em mTOR, já? Quem não conhece mTOR, levanta a mão. mTOR 1, 2, mTOR 3, 4, 5. Minoria. Que bom. mTOR basicamente é uma via relacionada a crescimento. Quem quer fazer hipertrofia muscular, quer fazer mTOR. Só que se vocês observarem aqui, ativar mTOR de forma excessiva está relacionada a crescimento de tudo, incluindo células tumorais. Como um exemplo. Ativar demais mTOR inibe a autofagia. Então, como que eu faço hipertrofia, estimulo mTOR e faço autofagia ao mesmo tempo para estimular a longevidade? São coisas que não conversam. Então, a gente tem que combinar muito bem a estratégia. Tudo bem, queremos hipertrofia, não queremos ninguém sarcopênico, mas a gente não pode estimular demais e ignorar o outro lado. A gente tem que ter autofagia. Então, esse balanço tem que ser muito bem pensado. E, fechando então o último ponto, diante de tudo isso que eu falei, qual que é o papel da nutrição de precisão nesse vamos viver mais e melhor? Como que a gente faz isso? Primeiro ponto, a nutrição de precisão é a peça que estava faltando para fechar o quebra-cabeça. Se a gente então tem a nutrição de precisão, a gente consegue olhar muito mais para alguns pontos que a gente não sabia. A gente falou de um monte de via interessante, de autofagia, de função mitocondrial, mas como que a gente avalia isso? A nutrição de precisão, ela traz não apenas o raciocínio, mas a prática clínica, a avaliação laboratorial, alguns exames que ajudam a esclarecer isso. Ou seja, olhar nutrigenética, olhar a nossa relação da alimentação aos nossos genes, como que a gente responde, como que a gente pode melhorar nossas respostas. A metagenômica, que tem a ver com a microbiota intestinal. A metabolômica, ou seja, nossos metabólitos. Eu tenho algum marcador de disfunção mitocondrial no sangue, na urina, na saliva? Vamos avaliar isso para entender como melhorar essa função mitocondrial. E outros pontos que a gente considera, os hábitos alimentares, obviamente, a nutrição de precisão tem que considerar o básico. A atividade física. Nossa, aí pegaram pesado. Tá demais, né? Outros aspectos do estilo de vida, além de aspectos clínicos demográficos. Se a pessoa já tem alguma doença, pode tirar foto. Se alguém já tem alguma doença, a gente tem que considerar essa doença nas respostas, porque há mudança dessa fisiologia. E acho que deve estar muito longe, não, está ótimo. E aí, nesse contexto, a gente tem as ciências ômicas integrando a nossa conduta nutricional. Genômica, epigenômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica, expossômica, fudômica e microbioma, e aí vai. Tem um monte de coisa. Tem bastante possibilidade. E tudo isso integrado para gerar, então, essa intervenção de precisão. Ok, e como que a nutrição de precisão vai nos ajudar? O que ela vai fazer pela longevidade? Primeiro, a gente tem que olhar para esses alvos. Se a gente entende minimamente alguns deles, pelo menos, a gente sabe que a gente tem que agir ali. Então, vamos avaliar o que está alterado. Se a gente sabe o que está alterado, a gente pode fazer alguma coisa. Se não sabe, vai fazer o quê? A gente pode fazer recomendação geral. Você precisa evitar excesso calórico. Mas se eu vejo que você está com tudo errado, eu falo, olha aqui, está errado.
Aí você faz a intervenção, 2 meses, 3 meses. Vamos ver agora se melhorou? A gente consegue avaliar. Ao invés de simplesmente falar, evite excesso calórico, faça atividade física. Não, vamos ver exatamente o que está acontecendo. E aí, nesse contexto, os aspectos clínicos, demográficos, hábitos alimentares e atividade física, eles basicamente estão ali no óbvio, que é o olhar que a gente tem na nutrição funcional, que é justamente na TEI a gente vê perfeitamente isso. Uma boa anamnese, ela traz tudo isso. A gente não precisa de mais recursos. Inclusive, sem esses exames, a gente consegue pegar na clínica do paciente, na avaliação clínica, tudo isso aqui que os exames trazem. A gente consegue ver o antes e o depois. Então, são complementaridades que a gente pode ter. E aí, nesse contexto, eu trago aqui a nutrigenômica, para começar, a metabolômica na sequência e o microbioma. E eu gostaria que vocês entendessem na prática como que isso é. A gente tem o chamado metiloma, que é uma avaliação epigenética que está relacionada à longevidade. O metiloma ele pode ser usado para avaliar a idade. Já ouviram falar de avaliar o comprimento dos telômeros? Telômeros para longevidade? Vários estudos têm mostrado que o comprimento dos telômeros não é o melhor marcador para idade biológica, porque uma grande parte das alterações acontece antes dos 20 anos. Então, você está avaliando o telômero com 40, mas, na verdade, você já pode ter tido muita alteração aos 20 anos. E aí? Então, o que tem se recomendado muito mais é avaliar o metiloma, ou seja, o padrão de metilação, que é uma via epigenética do DNA, e aí, a partir disso, você consegue estimar mais ou menos ali a idade biológica. E essa é uma avaliação que a nutrição de precisão pode utilizar. E aí, particularmente, a gente tem vários tipos de sugestões, com base na ciência, de análises desse DNA para poder gerar esses resultados, e tudo relacionado com as doenças, né, justamente por causa da idade biológica. E aí um exemplo que a gente tem, aqui, ó, você tem 28 anos, mas a sua idade de metilação é de 26. Legal, você está 2 anos mais jovem. Dá para a gente ter uma ideia legal. Esqueçam aquele valor que sai na bioimpedância, tá? Pelo amor de Deus. Aquilo ali, não sei de onde criaram isso. E aí você está, por exemplo, aqui, 75% melhor, você está melhor que 75% da população. Esse exemplo aqui, ele traz um comparativo. E aí tem as referências que podem ser usadas. Então, esse é um aspecto da epigenética. O outro é a nutrigenética. Então, se eu entendo qual é a minha variante genética para uma desintoxicação hepática, ou seja, para a minha eliminação de substâncias tóxicas nos xenobióticos, como que está a minha genética para essa eliminação de toxinas? Ela é boa ou ela é ruim? E a gente tem aqui a glutationa, que talvez muitos já tenham ouvido falar, que é uma das principais moléculas com ação antioxidante e detoxificante no nosso corpo. Ela é extremamente importante. Só que se a gente tem uma dificuldade na produção dessa glutationa, a gente tem aqui, por exemplo, a glutationa aqui, a eliminação não acontece adequadamente, então a gente acumula muito mais essa etapa aqui, xenobióticos, sem inativação. Ou pior, xenobiótico que vai ser ativado nessa primeira etapa, então aqui ele aumenta o estrago, radicais livres, só que não elimina. Essa fase não acontece. Então fica mais tóxico e a gente acumula. Então, variantes genéticas aqui na glutationa estão relacionadas a várias doenças. E se vocês observarem particularmente, tem uma variante da glutationa S-transferase que tem relação com câncer de estômago. E que se observa aqui, quem tem maior consumo de compostos fenólicos, ou seja, uma alimentação colorida, e não precisa ser mirtilo, a gente pode pegar um jambolão, pode pegar um açaí, a gente pode pegar tanta coisa, na verdade. Vamos longe. E isso tem uma relação com o genótipo de risco. Essa relação do mais compostos fenólicos, menos câncer de estômago, ela é mais importante para quem tem essas duas variantes genéticas, ou seja, no resultado do teste genético, essas variantes para uma atividade mais baixa. Então, elas têm mais efeito. Se eu sei dessa informação, a minha meta na prescrição nutricional vai ter mais ainda compostos fenólicos, porque eu preciso compensar isso aqui. Um outro estudo, também com as glutationas S-transferases, se observou que o consumo de carne vermelha, quando ele é mais alto, ele gera mais câncer coloretal, de acordo com a genética. Se eu tenho uma glutationa que funciona menos, se ela não elimina o que é tóxico, vou ficar bem? Não.
E carne vermelha tem o tostadinho ali, tem vários compostos que podem piorar. Inclusive, temos, enfim, várias razões para ter uma alimentação mais vegetal, mais fitoquímicos, não necessariamente sem carne, mas muito mais cores do que a gente tem habitualmente. E aí que um outro exemplo, esse aqui é um paciente meu que, na verdade, é um colega nutricionista que passou comigo, porque ela queria fazer essa avaliação da nutrigenética e a relação com o sistema imunológico. Ela tem aqui 2 variantes, na verdade 4, né, relacionadas à glutationa que funciona mal. Ela tinha uma série de alterações, super ativa, alimentava super bem, uma série de alterações. Genética está aí, ó. E a gente sabe disso, a gente consegue dar muito mais atenção. Em relação à metabolômica, a ver metabólitos, a gente tem essa 8-hidroxi-2-deoxiguanosina, que é um marcador de danos ao DNA, ou seja, radicais livres causando instabilidade do DNA, que é um dos marcadores do envelhecimento. Se a gente, então, tem esse marcador aumentado, a gente tem mais risco de câncer coloretal, por exemplo. A gente tem envelhecimento mais patológico, com mais doenças. Não queremos isso. E a gente pode avaliar isso na urina. A gente faz isso aqui no Brasil. Tem exames fazendo isso. Em termos de envelhecimento, também esses autores aqui trazem alguns pontos em relação ao que a gente precisa ter de atenção. E é o que eu já falei para vocês. Radicais livres, né, estresse oxidativo e inflamação. Se a gente tem intervenções que diminuem isso, sucesso. E aí, o que a gente tem na avaliação metabolômica? Estão vendo esse quinorenato? Quinorenato é simplesmente aquele triptofano que encontrou um ambiente com muita inflamação e aí ele foi desviado. Ao invés de formar serotonina, melatonina, ele vai para a via das quinoreninas. E isso é causado por excesso de inflamação. Uma das principais causas é a inflamação. Se eu vejo que está alto, que nem essa paciente, que comia super saudável, tá? Isso aqui é uma alimentação praticamente plant-based, quase vegetariana, com bastante cores, verduras, legumes, e olha que quinorenato alto. Ou seja, apesar da alimentação estar legal, alguma coisa não estava legal. Que pode ser desde o estilo de vida, e é uma paciente que tenta fazer exercício físico, mas ela, na prática, ela é sedentária. Mas ela come bem. E aí, resolveu? Não. É um conjunto, né? Obviamente é um primeiro passo, mas tem que juntar mais coisas. Um outro exemplo de um outro exame, que inclusive ele é feito na saliva, ele é mais em São Paulo, por enquanto, olha que a glutationa reduzida, que é a glutationa que tem o efeito antioxidante, ela está baixa. Então a glutationa tem que estar mais para o meio ali. A oxidada é a que foi gasta pelo corpo para nos proteger, basicamente. E a total baixa. Pronto, temos aí algum exemplo de um marcador fácil de fazer na saliva. A gente consegue acompanhar. E, por fim, o microbioma intestinal. A gente tem, então, aqui, nesse artigo da Nature, algumas das bactérias relacionadas à longevidade ou à doença. E aí eu trouxe um zoom aqui na imagem para facilitar a visualização. Então, eu pus aqui algumas cores só para facilitar, mas depois eu vou falar no exemplo de uma paciente. Mas aqui tem algumas variações relacionadas à idade. E a gente tem aqui, então, o que tem a ver com o envelhecimento saudável, que é o grupo 1 e o 3, que eu marquei em verde, e o que é relacionado a um envelhecimento não saudável, que é o que está em vermelhinho. E aí, no slide seguinte, a gente vê a paciente com seus 70 anos, que, na avaliação da diversidade bacteriana, ela tinha uma baixa diversidade, mas estava no limite. E, basicamente, a gente quer uma diversidade boa, porque as bactérias em equilíbrio, elas não matam umas às outras, elas vivem em equilíbrio. Então, a gente quer uma diversidade bacteriana legal. Então, essa paciente está no limite inferior dessa referência aqui, tem várias referências. E, em termos de marcadores de saúde, ela tem essa rosebúria, que é legal, mas ela não tem a quemância mucinífila, que, em termos de Brasil, ela é menos comum, mas é um marcador de saúde, de longevidade, estava no artigo anterior, no slide anterior. Então, rosebúria é legal, tem um pouquinho ali, está indo bem. Esta paciente tinha uma divisão lá dos filos bacterianos, dos grupos. Olha aqui. Uma distribuição até boa, mas olha os grupos. Interessante. Tinha um pouco de E. coli, da Escherichia coli, que tem a ver com mais doença, mas não necessariamente ela tem que ser zero, mas tem que ser baixa. Mas ela tem bifidobacterium. A gente suplementa bifidobacterium, probiótico? Está aqui. Essa é uma paciente que teve câncer recentemente, pouco depois do exame, inclusive,
E que, se a gente olhar para essa microbiota, ela está uma microbiota legal, pensando no todo, considerando a idade, 70 anos, as possibilidades de alteração, uma diversidade no limite inferior, mas um padrão mais verdinho do que vermelho. Mas ela deixou de ter várias outras importantes. Se a gente olhou para o exame e viu, tem coisas boas, mas está faltando um monte de coisa boa, ou tem coisa ruim e está faltando coisa boa, dependendo do que a gente está vendo, a gente tem várias situações de intervenção. E sim, podemos modificar o microbioma intestinal. A gente come, está modificando. Agora, obviamente, tem muito do que veio lá da nossa infância, que a gente vai programando. Expossoma, ao longo da vida, a gente está construindo. Usei muito antibiótico, porque, sei lá, não comia direito, toda hora tinha que tomar antibiótico. Vai piorando essa microbiota, a gente vai influenciando. E, então, a gente juntando todas essas peças, a gente tem o segredo para, tá certo, longevidade. Então, a nossa genética, os nossos genes são um ponto de partida para todas essas respostas, que a gente consegue ver os metabólitos no sangue depois. Então, minha genética para uma glutationa ruim. Aí eu vi no exame de sangue que a glutationa está baixa. Então, já consigo entender o que fazer. Ah, mas eu não fiz o metabolômico, fiz só o do nutrigenético. Ok, a glutationa está baixa, então vamos, na predisposição genética, vamos reduzir carne vermelha, vamos aumentar compostos fenólicos, já sabemos muita coisa. Ah, mas eu consegui ver os metabólitos, para onde esse gene foi, onde ele foi parar? Eu olho ainda o meu microbioma, eu olho a minha padrão de como eu estou respondendo à minha alimentação. Quem faz cetogênica faz uma mudança radical na microbiota, dependendo do tempo que é feito. E para o tratamento na epilepsia, legal. Inclusive, a mudança no microbioma é importante para ter a resposta com a dieta cetogênica na criança, com epilepsia. Então, essa mudança é bem-vinda. Mas, no contexto geral, a gente vai alterar a microbiota drasticamente. Tirou carboidrato, tirou fibra, basicamente. Você não tem fonte de alimentação para essas bactérias intestinais. Então, basicamente, as nossas escolhas estão impactando diretamente do nosso DNA até o fim das nossas vidas. E viver mais e melhor é a gente cuidar de todas essas etapas, é entender como a gente pode melhorar, o que a gente tem nas nossas mãos para poder fazer essa vida melhor. E aí eu deixo essa mensagem aqui para finalizar, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso está dos nossos genes até tudo que a gente faz, o que a gente é. Isso está na nossa profissão, isso está na nossa atuação. Então a gente escolhe o que a gente vai fazer a todo momento. E cuidado, não vão viver com estresse. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, seja feliz, mas entenda qual é o caminho para você poder conduzir da forma adequada, da melhor forma possível. Tem muita gente que fala: eu não quero fazer o teste genético não, porque eu não quero saber das coisas ruins da minha vida. Se você entende o que você tem de risco, você entende o que você pode fazer. Agora, se você realmente vai ficar muito estressado, deixa para daqui a uns 2 anos, daqui a uns 4 anos, aí pensa depois e faz em outro momento, se fizer sentido. Mas cuida da saúde mental. O manejo do estresse é um dos pontos. Não adianta aumentar o estresse se você não está pronto para lidar com esse estresse. Isso acontece muito, tá? Então, teste genético tem que ser com bastante cuidado. Não só teste genético, né? Qualquer imposição que a gente vai fazer na alimentação, que é o teste genético, ele faz por nós, qualquer imposição gera mais estresse. Então, a gente vai com calma. Então, faça a mudança que você quer ver na sua vida, nos seus pacientes e no mundo. E muito obrigado. Obrigada. Aí. Bom. Ei. Ei. Bom, agora a gente vai para o momento de perguntas de vocês, nossa plateia, aos nossos painelistas. Nós teremos 15 minutinhos aqui. Eu sei que é pouco tempo, foram muitos conteúdos riquíssimos e muito vastos, mas eles e elas querem responder aqui a vocês. Vou pedir a ajuda do Nilson para colocar algumas cadeiras. Quero já convidar Valéria, nossa primeira painelista aqui. Eu que agradeço. Pode sentar lá naquela da ponta, Val, por favor. Convidar a Neiva também. Se quiser subir por aqui, fica à vontade. Pode sentar aqui, Neiva, por favor. Vem para cá, Natália. E também o Daniel, por fim. Claro, fica à vontade. Pode sentar. Ótimo. Daniel fica de bendito o fruto. Legal, pessoal. Vou descer aqui. Só levantar a mão
fazer sua pergunta, colocar o seu nome, seja o mais breve possível na pergunta. Se quiser destinar a alguém, também fica à vontade, tá? Fala seu nome, por favor. Oi, meu nome é Margarete, eu sou estudante de nutrição e minha pergunta é para a Neiva. Quando você fala sobre a questão de que a gente já nasce matutino ou vespertino e, ao mesmo tempo, a gente tem uma relação de glândula pineal de dia e de noite, de claro e de escuro, seriam as pessoas vespertinas um pouco dissociadas desse ciclo natural, já que elas têm essa dificuldade de respeitar o claro e o escuro? Nos dias atuais, eu te diria que sim, por conta da poluição luminosa, por toda a rotina de vida que essa modernidade nos impõe, né? Do estilo de vida, trabalho, sim, eles tendem a ter mais dificuldade em lidar com essas imposições sociais. E quando a gente se distancia do nosso tempo biológico, da nossa ritmicidade, a gente se aproxima de doenças. Então, quando a gente olha para os trabalhos científicos que comparam matutinos, intermediários e vespertinos em diferentes desfechos, sim, os vespertinos acabam se colocando em risco aumentado, não por ser vespertino, não por ter nascido com essa característica genética, mas por conta dessa falta de sincronização com o meio ambiente. Então, quando a gente quebra essa sintonia que nós devemos ter da nossa ritmicidade com o meio ambiente, a gente acaba tendo um desequilíbrio na nossa ritmicidade interna e isso predispõe a doenças. E com o vespertino isso é mais fácil de acontecer, infelizmente. Então, a gente precisa identificar essa característica no nosso paciente, avaliar o contexto de vida, o estilo de vida, e aí a gente vai aliando todos os ajustes na alimentação e também no estilo de vida desse paciente. E muitas vezes uma higiene do sono, por exemplo, verificar se é um paciente que tem um nível de estresse, de ansiedade, se ele estende muito o período de vigília, se ele tem uma restrição de sono por conta dessas características. Isso é importante de ser corrigido para que esse paciente não venha a desenvolver doenças mais à frente. Muito obrigada. Muito obrigada pela pergunta. Mais perguntas? Podem ser elogios também. Legal. Fala seu nome e se você quer destinar sua pergunta para alguém especificamente. Meu nome é Carlos Augusto dos Santos. Meu nome é Carlos Augusto dos Santos. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, essa que falou agora há pouco aí, a Neiva. Bom, é o seguinte, eu cheguei aqui, já no fim da palestra da senhora, eu só estava falando do regime ali, para quem tem ali problema metabólico, no caso, especialmente de açúcar, carboidrato e tal. Eu acho que eu tenho esse problema, né? Como eu cheguei no fim da palestra já, então aquela recomendação de fazer um regime e tal, entende? Eu não consegui entender bem, eu gostaria de, se eu pudesse fazer uma explanação e tal, se acaso a moderação na alimentação, no regime, no jejum, se ajudaria no caso disso daí. Não entendi, qual seria mesmo a questão que você tem de saúde? Metabolização de carboidrato, açúcar, eu acho que tem no caso, né? Primeiro precisaria identificar, né, se você tem uma resistência à insulina, se você tem somente a glicose alterada, tem que identificar qual é o contexto, o que está acontecendo com o seu organismo. Se você de fato tiver uma alteração de insulina, uma glicose desregulada, que aí tem relação sim com o metabolismo, é interessante que você passe em consulta nutricional para que você tenha uma orientação direcionada para o seu caso. Mas, de forma geral, do meu tema, né, da palestra que eu estava abordando, eu estava falando sobre a importância de a gente ter horários nas nossas refeições, né, para que à noite, por exemplo, a gente diminuísse esse consumo calórico e concentrasse mais durante o dia. Então, é realizar o café da manhã ali com todos os nutrientes, né, importantes, necessários, fazer o almoço, fazer o café da tarde, realizar o jantar, ou seja, todas as refeições. Mas não deixar, por exemplo, o jantar, que é a última refeição, uma quantidade muito grande, sabe aquela refeição pesada, que tenha alimento industrializado, que tenha muito carboidrato refinado, sabe, pães, massas, etc.,
muito concentrado no período da noite, principalmente horas antes de você dormir. Quando a gente deixa uma quantidade calórica muito grande à noite, com uma alta quantidade de carboidrato refinado, gordura, uma refeição realmente mais pesada e mais próximo do horário de dormir, principalmente ali no intervalo menor que 2 horas, a gente tende a ter desequilíbrios metabólicos com mais frequência. Por exemplo, colesterol aumentar, a glicemia aumentar. E quando a gente coloca o jantar um pouquinho mais cedo, ajustando essa quantidade de carboidrato também, melhorando a qualidade dessa alimentação à noite, a gente começa a perceber melhoras no nosso metabolismo, inclusive no melhor controle da glicose. Mas claro que cada caso é um caso, né? Cada paciente é único, e aí no caso a gente precisaria, enquanto nutricionistas, avaliar todo o teu contexto, a sua história de vida, né? E sua alimentação, para que a gente possa fazer tudo ajustadinho para o seu caso. E aí depois você poderia até anotar, né? Nós temos uma clínica escola que a gente atende a sociedade. Aí depois você pega o nosso contato para você poder passar sobre a tutoria, né, dos docentes por um aluno nutricionista que faz a pós-graduação. Vai ser muito produtivo, né? Agradeço, então. Mais perguntas? Aqui, legal. Fala seu nome, por favor, e a quem destinar a pergunta. Eu sou a Joyce, eu quero perguntar para a doutora Valéria sobre a banana verde in natura. Se quem tem intolerância à histamina pode se alimentar da banana verde, como a doutora indicou. A questão de histamina, a gente tem uma especialista aqui na mesa, que é a Natália. Natália, como que é o índice de pessoas que têm produção de histamina elevado com a banana verde? Porque a Natália pesquisa bastante. Joyce, a gente vai ter que considerar 2 pontos, tá? Para a maior parte das pessoas que têm sensibilidade à histamina, quando a banana está verde, eu tenho uma queda desta resposta histaminérgica. Então, a pessoa responde melhor a banana verde do que a banana, digamos assim, madura ou ela processada. Porém, se a pessoa tiver qualquer sensibilidade a estruturas proteicas e também de alguns compostos ativos, então, um exemplo, pessoas que são sensíveis a látex, normalmente eles fazem uma reação alérgica tardia cruzada com a banana. Para essas pessoas, ainda que verde, eu vou ter uma piora de resposta, e essa piora de resposta, ela é IgG mediada, mas eu tenho subida de histamina. Então, o que precisa identificar é a origem. Então, qual é esse gatilho, qual é as células do sistema imunológico envolvidos na resposta, tá? Bom, doutora, muito obrigada. Imagina. Obrigada. Mais perguntas? Fala seu nome e a quem destina. Boa noite, meu nome é Lu Lima. Pergunta para o Daniel. Como você comentou muito sobre os testes genéticos, né, na relação nutricional, a gente vê que hoje tem muitas possibilidades de testes, alguns até direcionados para nutrição, outro esporte. E aí, qual o caminho? Tem um específico? Depende para quê? Como que é a orientação, né, vinda do Nutri? O ponto principal é você entender como são feitos os testes, o que está por trás. Porque você vai ter variação em termos de quantidade de genes avaliados. Você está avaliando obesidade, você tem ali mais de 100 genes envolvidos. Se você olhar um gene, você falou tudo o que tinha que falar? Não. Então, primeiro ponto, entender o que está sendo avaliado e qual que é a característica. Segundo ponto é saber interpretar. Porque você vai ter, às vezes, um teste que é super simplesinho e ele já dá todas as condutas para você, muitas vezes já sabe o que fazer só de ver o teste, mas aquele teste nem está falando tudo aquilo. Como que você vai executar aquelas intervenções? Então, na verdade, se você entende o problema que há por trás, você entende como escolher. Agora, os testes são todos diferentes, né? Você não tem um padrão, tem que ser assim. Então, a gente vai ter vários laboratórios vendendo como sendo o melhor e, na verdade, eles são incompletos ou eles têm algum erro por trás, algum problema. Então, minha sugestão é aprofunde nos problemas que os testes têm e aí você vai conseguir escolher melhor o teste. Usa alguns, até porque, na verdade, pensando no paciente, a gente dá algumas opções para ele escolher em relação ao teste, ao que ele vai fazer. Mas tem alguns casos que, por exemplo, eu prefiro um teste mais amplo, que traz o risco de várias doenças. Por mais que eu não vá fazer a interpretação da doença, eu entendo qual é o padrão que aquela pessoa vai seguir e quais são as vias que eu preciso agir de forma mais direcionada.
Se é uma pessoa que tem um foco mais, eu quero fazer para melhorar minha alimentação e não quero gastar muito com teste, pode fazer um teste mais curto, menor, que você vai ter alguns insights, vão faltar várias informações, mas tá bom, já pode ser suficiente para aquela pessoa. Então vai depender muito do que a pessoa espera e do quanto ela está disposta a pagar e do que tem à disposição. Em alguns casos eu oriento, mas tem que saber o que vai fazer com isso depois, senão nada feito, né? Porque falar em genética é você saber todas as vias moleculares possíveis, você entender, e se você não entender, tem que aprender, senão você não vai conseguir fazer uma orientação. Mas basicamente isso. Nada. Legal. Obrigada, Daniel, pela resposta. Temos mais 5 minutinhos. Aqui, legal. Seu nome e aqui em Destina. Olá, boa noite. Meu nome é Henrique. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Na sua opinião, doutor, qual a importância da suplementação na prevenção de doenças hoje? Ótima pergunta. Então, vamos lá. A suplementação, em alguns casos, a pessoa vai ter uma desregulação metabólica muito grande. Imagina um histórico de vida, um expossoma que ali está super ruim, você estimulou de forma negativa por tanto tempo. Como que você reverte aquilo? Provavelmente você não vai reverter, mas você consegue diminuir. Então, arrumando a alimentação, vai ter efeito? Vai, mas às vezes não é suficiente, porque o estrago já foi muito feito. Vai ter diferença, mas tem que ser algo ainda mais distante. E o suplemento acaba entrando muitas vezes para favorecer isso. Só que aí está o ponto, não é só suplementar, você tem que saber qual é o suplemento, qual a dosagem, o tempo que você vai usar, tem que entender os porquês usar aquilo, porque às vezes não faz tanta diferença. É muito mais fácil você, ao invés de usar um suplemento, vai fazer atividade física. Você vai ter muito mais resultado do que você suplementar o resveratrol. Ou a curcumina, da cúrcuma. Então, na verdade, a suplementação vai depender do todo. Agora, você tem uma pessoa que é saudável, tem uma alimentação legal, que faz atividade física regularmente, combinando força, musculação, e combinando cardio, aeróbio. Aí você tem os dois principais pontos integrados. Aí a pessoa tem um sono legal. E o que é dormir bem nos tempos modernos? Não é tão simples assim, né? Neiva aqui deixou um monte de dúvida em todo mundo em relação ao sono. O que fazer? Bom, o que fazer a gente sabe, né? A questão é pôr em prática. Então, diante de todos esses contextos, se a gente tem tudo isso bastante organizado e ainda assim a pessoa tem uma série de desregulações, e a gente consegue ver nos exames, às vezes exame de sangue básico, não precisa nem fazer necessariamente um metabolômico, genético e por aí vai. Às vezes um exame de sangue que está ali uma glicemia mais alta, o que você pode fazer? E aí você entrar com a suplementação, ela vai ser, digamos que imprescindível. Mas depois de você ter olhado tudo e ter organizado tudo, que é o que... Não, isso que eu estou falando de precisar de suplemento, eu diria que é ninguém. Porque na prática as pessoas não estão fazendo o básico. Mas eu como bem, eu como arroz com feijão no almoço e uma carne. Ok, mas você tem ali verduras, legumes, você tem qual que é a quantidade de fitoquímicos, esses compostos antioxidantes que você tem na dieta? Às vezes não tem nada. Então não é que o arroz, feijão com a carne seja ruim, mas é que está faltando um monte de coisa nessa refeição. Aí vem no café da manhã, um pão francês com manteiga e um café, sem açúcar. Nem usa adoçante. Ok, mas cadê os fitoquímicos? Cadê a cor? Cadê, sei lá, põe um tomate, uma cenoura, cadê o básico? Põe uma fruta. Para que vai comer, ao invés de comer o pão, come um tubérculo, uma batata doce roxa. Gente, a quantidade de fitoquímicos na batata doce roxa é incrível, então é fácil. Eu peguei uma batata doce roxa que eu comprei, dei para minha mãe, ela pôs na água, deu, sei lá, umas 3 semanas, a casa estava com um monte de ramo para lá e para cá. Batata doce roxa. Você consegue fazer se nascer em casa, no apartamento, em qualquer canto. E por que vai comer o pão, manteiga, café, sem açúcar? Cadê? Está faltando um monte de coisa. Então, esse beabá não está sendo feito. Então, geralmente, a gente suplementa para tentar diminuir o estrago do que está faltando ser feito. É temporário, exatamente. Não quero que você suplemente nada eternamente. Deixar o prato mais colorido, né, doutor? Isso em termos de alimentação, mas aí tem todos esses fatores que têm que ser integrados. Muito obrigado. Imagina, exponha. Última pergunta. Bom, eu, Alexandre Martins, eu sou médico funcional e eu sempre trago contrapontos, né? Então, como vocês conhecem na atividade física, o overtreino, o que a gente como médico tem pego hoje?
a oversuplementação. Então, eu tinha tenho um paciente, aliás, um casal, que ele não tem uma nutricionista funcional, ele passa em 2 e 3, porque ele é over em tudo. Então, ele come tudo, mas as quantidades que eu vi nos exames clássicos estavam exageradas. E a suplementação, eles não me falam, só quando eu cutuco o que você toma mais. Me traz a foto, me traz a sacola. Over tudo. Aí eu pedi um exame de precisão, um metabolômica, que exatamente deu isso. Quer dizer, ele não tinha falta de nada, ele tinha excesso de tudo, que é tão perigoso ou maior do que a falta. Então, a gente tem que aprender a comer. Eu falo que a minha receita médica é tanto menor quanto melhor for a nutricionista desse paciente. Né? E a suplementação, o nome, como você falou, a gente suplementa na necessidade por um tempo curto e vamos acertar o quê? O estilo de vida desse paciente. E aí as coisas dão certo. Então, não é porque eu vou tomar 10 mil suplementos que eu vou estar melhor. E o público leigo não sabe disso. Ele acha que ele vai pela propaganda e vai tomando. Então, esse caso, são 2 pacientes já com metabolômica estudada nesse tipo de oversuplementação. Nossa, muito obrigado pela sua complementação. Não, e vários desses fitoquímicos, em doses altas, eles são tóxicos de alguma forma. Por exemplo, o resveratrol, que eu dei como exemplo da longevidade, a gente tem estudo que doses muito altas podem ser nefrotóxicos. Você causar dano ao rim por conta do resveratrol. Não, mas eu quero rejuvenescer. Tá errado, não é isso. A vitamina D também pode dar um monte de problema. E quando a gente fala de alimento, a gente tem uma série de compostos integrados. Você fala suplemento, você está pegando um composto, outro ali que eu pensei que ia ser legal, mas um terceiro que eu achei que vai ser legal. Se eu desse o alimento, o corpo ia pegar o que ele precisasse e não o que eu achei que era legal para você. Alô? Complementando o seguinte, um segundo. Meu pai é meu super-herói, meu garoto propaganda, tem 93 anos e chegou como a gente quer chegar, com a cabeça dele, com as pernas dele, dirige, tem Instagram, tem internet, fala com os netos pelo mundo inteiro, né? E moderadamente ele faz tudo certinho no estilo de vida dele, né? Então é isso que a gente quer. Legal, doutor, muito obrigada. Agradecer a todas e todos que estiveram conosco mais uma vez, quem conseguiu fazer suas perguntas. Agradecer aos nossos especialistas que nos brindaram aí com esse conteúdo riquíssimo. Eu saio daqui hoje completamente ali para me reformar, viu, gente? Ó, é sério, compromisso, ó. Quero chegar a 93, ó, ali, ó, com a corda toda. Palmas aos nossos especialistas, por favor. Finalizamos assim as atividades da Arena Inspiração. Vamos a uma foto? Vamos a uma foto? Então, podem levantar, por gentileza. Amanhã, a nossa programação aqui começa às 10h30. Fiquem atentos. Nós temos ainda muita coisa de qualidade, muitos conteúdos excelentes até o sábado. Continuem conosco na Naturaltech 2023.